Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações do Fluminense nesse Bom Dia Flu, né? Vamos falar sobre os moleques da base que provavelmente vão ter oportunidade no profissional. Também hoje tem jogo do Sub-20, sorteio da Copa do Brasil, são muitas notícias para você, então fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Mas é claro, antes de da gente falar sobre o vídeo, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e deixa aqui também nos comentários quem você gostaria que o Fluminense pegasse no sorteio da Copa do Brasil hoje. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e eu quero começar falando com os moleques da base que muito provavelmente vão ter oportunidade no profissional. Claro, eles vão ter oportunidade no profissional muito baseado em que os dois jogadores sofreram contusão ao mesmo tempo, né? Guga machucado, Gabriel Fuentes machucado e o Renato Gaúcho já promoveu o Léo Jansen e o Caio Borges para treinar juntamente com o profissional. Eu acho que o Léo Jansen pode ter uma certa dificuldade para ter oportunidades, porque já tem uma expectativa no retorno do Gabriel Fuentes. A gente vai falar já sobre essa possibilidade de retorno do Gabriel Fuentes, mas o Caio Borges pode sim ter oportunidades, porque o Guga teve uma lesão grau 2 na coxa confirmada. Isso dá em torno de 45 dias de recuperação. Quando a gente olha para o nosso banco, a gente não tem nenhum lateral direito reserva. Então o Samuel Xavier muito provavelmente vai revezar com o Caio Borges. O Caio Borges é um dos jogadores dessa geração, né, de 2007, que contou com jogadores como o Isaac, Riquelme Felipe, que ganharam tudo ano passado. Ele é tido na base como um grande talento, uma grande promessa, tanto que quando ele fez 18 anos, teve seu contrato renovado, né? Hoje ele ainda não é titular no time do Sub-20, o titular é o Fidelis, né, Júlio Fidelis, só que muitas pessoas acreditam que ele tem até mais potencial que o Júlio Fidelis, então a gente pode ver o Caio Borges tendo oportunidade sim. Um dos parâmetros que eu acho que a gente vai saber se ele vai ter oportunidade ou não pelo Renato vai ser no jogo da próxima quinta-feira. Se ele for relacionado para estar no banco, há uma intenção do Renato sim de dar oportunidade para esse moleque, e também vamos ver se o Jansen vai estar no banco, né? Porque a segunda notícia desse vídeo trata-se de Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes que sofreu uma contusão na coxa direita no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, tem uma perspectiva de retorno e talvez ele já possa estar no banco no jogo da próxima quinta-feira. Na sexta-feira passada a gente viu ele correndo em torno do campo, fazendo a parte físicazinha ali, então ele está já fazendo essa transição, né, da parte física para poder voltar a treinar com os titulares e ter uma expectativa que ele volte a treinar com a equipe já nessa semana e tenha a possibilidade de ir para o banco no jogo da quinta-feira. Eu acho que dificilmente ele deve entrar em campo no jogo da quinta-feira, ele provavelmente deve ser relacionado, mas só deve jogar no jogo do próximo final de semana contra o Santos. Então, Gabriel Fuentes se recuperando, não vai abrir tanto espaço para o Léo Jansen, mas o Caio Borges sim pode ter oportunidade. Uma outra notícia também desse vídeo trata-se do Brasileiro Sub-20. O time do Fluminense vai fazer sua quinta ou sexta partida hoje contra o Bragantino, 3 horas da tarde. Vai ser um jogo muito importante porque o Fluminense fez 3 derrotas consecutivas. Perdeu na última rodada para o Flamengo, nosso maior rival, e agora vai a São Paulo para poder jogar contra o Red Bull Bragantino. Lembrando, teve uma mudança de comando no time Sub-20 do Fluminense, saiu o treinador atual, entrou o treinador do Sub-17, o treinador do Sub-17 que ano passado ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e trabalhou com boa parte dos jogadores dessa geração, né? Do Isaac, Riquelme Felipe, o próprio Caio Borges, acho que foi assim, né? Os mais destaques são esses, que os outros já estavam sub-20, como o caso do Doma, do zagueiro que agora me fugiu o nome dele, até no profissional que foi vendido, esqueci o nome dele, mas também que já estavam no sub-20, então são alguns jogadores que trabalharam com ele no sub-17 e outros já estavam no sub-20, então não trabalharam com ele, mas ele vai reestrear hoje e pode sim, a expectativa é que ele volte a fazer um bom trabalho no sub-20 e o Fluminense se recupere. Esse ano tem rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20, então o Fluminense precisa se recuperar rápido para não ficar para trás. Também hoje, quarta-feira, 3 horas da tarde, tem um sorteio da Copa do Brasil, onde o Fluminense vai conhecer o seu caminho. O único time da Série A que o Fluminense pode pegar nessa terceira fase é o time do Ceará, porque o Ceará, pelo ranking lá, não estava tão bem ranqueado, estava na Série B do ano passado, mas tem alguns times também que são fortes e podem nos dar trabalho, como é o caso do Novo Horizontino, como é o caso até do próprio Criciúma, que caiu para a Série B esse ano, o CRB que vem fazendo boas campanhas, Vila Nova também que fez boas campanhas na Série B do ano passado, então seria legal que o Fluminense fugisse desses confrontos. Só que uma coisa é certa, o Fluminense tem obrigação de passar de fase na Copa do Brasil sem maiores sustos. Por quê? O Fluminense é um time muito mais forte, né? Depois dessa fase, aí sim, o negócio começa a pegar mais, a funilar um pouquinho mais, porque começam a ter confrontos sem ter essa divisão de potes.
todo mundo fica num pote só e pode se enfrentar um grande clássico do futebol brasileiro, você pode pegar qualquer time, então depois para de ter esse sorteio direcionado e fica todo mundo contra todo mundo. E para estar finalizando esse vídeo, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho da minha expectativa de como que eu acho que o Renato deve terminar o ano no Fluminense, tá? O que eu acho que seria um ano de sucesso pro Fluminense baseado no trabalho do Renato Gaúcho. Tem muita discussão, o pessoal quando foi anunciado o nome do Renato Gaúcho, todo mundo ficou muito otimista com a questão de achar que realmente o Renato Gaúcho vai conseguir nos dar um título esse ano. Eu até brinco com algumas pessoas que ele tem uma dívida com a gente, tanto ele quanto o Thiago Silva, de nos dar um título sul-americano, e por isso a gente bota muita expectativa nessa Copa Sul-Americana. E como que eu acho que vai ser um bom rendimento do Renato para esse ano? A gente sabe que o Fluminense tem 4 competições ainda que o Renato vai comandar: Super Mundial, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Super Mundial, eu acho que se o Fluminense conseguir chegar até as oitavas de final, ele vai ter conseguido cumprir o objetivo ali de se classificar no Mundial, porque o nosso grupo ali é acessível de chegar até as oitavas de final do Mundial. Se ele consegue, porventura, chegar às quartas de final do Mundial, cara, ele conseguiu realmente subir um degrau acima do que a gente esperava, né? Eu acho que todo torcedor tricolor que é consciente acredita que a gente vai chegar ali até no máximo as oitavas de final do Mundial, quiçá as quartas de final, que já seria uma vitória muito importante. Na Copa do Brasil, pelo fato de a gente poder pegar adversários muito fortes, porque, igual, por exemplo, o time do Fluminense é um bom time, mas quando a gente olha para outros elencos, a gente sabe que tem elencos melhores que o nosso. Por exemplo, o Fluminense pega um Palmeiras nas oitavas de final, vai ser 2 jogos duríssimos, e onde pode ser eliminado. Pega um Botafogo, vai ser 2 jogos duríssimos, onde pode acontecer de ser eliminado. Eu acho que o Renato, se ele conseguir chegar ali umas quartas de final, semifinal de Copa do Brasil, ele conseguiu um bom resultado. Claro, eu acho que chegando nas quartas, semi, ele vai beliscar uma final, pode tentar beliscar uma final, porque aí você começa a acreditar. Mas a gente sabe que com o grau de dificuldade da Copa do Brasil, o Fluminense conseguindo chegar ali até umas quartas de final, semifinal, seria muito bom. Tanto pelo valor financeiro, quanto pela questão esportiva, né? A gente tem que trabalhar com o pé no chão, a gente não pode ficar imaginando coisas muito mirabolantes. E se a gente pegar os últimos anos, foram raras as vezes que o Fluminense conseguiu passar das quartas de final. Então por isso que eu acho que ele chegar a quartas de final, talvez uma semifinal, seria um resultado muito bom. Copa Sul-Americana é a única competição que eu boto minha expectativa muito lá em cima. Eu acho que o Fluminense tem que chegar à final no mínimo e brigar pelo título dessa competição, porque a gente sabe que os enfrentamentos ali podem nos facilitar, porque os clubes sul-americanos não têm a mesma força dos times brasileiros. Basta a gente pegar os últimos anos de Copa Sul-Americana, que a maior parte dos campeões ou chegaram à final brasileiros, né? Perderam alguns, como por exemplo, no ano passado o Racing venceu o Cruzeiro, no ano anterior, né, o Independente Del Valle venceu o time do Fortaleza, mas a gente sempre vê os times brasileiros chegando nas finais. E na Libertadores tem um amplo domínio brasileiro. Então eu acredito que o Fluminense precisa se sagrar campeão da Copa Sul-Americana. Qualquer resultado que não seja esse, para mim, vai ser uma decepção. E Campeonato Brasileiro, eu acho que a meta do Fluminense para esse ano é conseguir uma vaga direta na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Título, eu acho que a gente pode... Lá na frente a gente vai ver se a gente vai brigar por título mesmo. Mas a gente tendo uma expectativa realista, a gente chegar num G6 ali, G4, seria um resultado muito bom para o Fluminense devido ao nosso elenco. A gente sabe que o nosso elenco é bom, mas não um dos principais elencos do Brasil. Com certeza a gente vai ter algumas dificuldades ao longo da temporada, como a gente já vem tendo com contusão de jogadores, igual por exemplo hoje. Hoje a gente não tem o Guga, não tem o Gabriel Fuentes, não tem o Otávio, que está com uma lesão no pé. Tem alguns jogadores que estão fora. A gente tem o Ganso ainda voltando, meio que devagar. Então a gente sabe que se a gente perder alguns jogadores por contusão, isso vai dar uma enfraquecida muito no nosso elenco. A gente não tem um elenco que o time reserva é a mesma coisa que o time titular. Não tem. Então por isso que eu acho que se a gente conseguir se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, diretamente para a Libertadores, sem pré-Libertadores, o Renato Gaúcho também já alcançou um bom resultado aí com o Fluminense. E essa que eu acho que tem que ser as metas. Quem joga FIFA vai saber isso, né? Quando a gente começa lá a carreira no FIFA, vai estar lá, objetivos de temporada. E os objetivos para mim do Renato Gaúcho são esses: chegar às oitavas de final do Super Mundial, quarta de final da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores e conseguir uma classificação via Campeonato Brasileiro também para a Copa Libertadores de 2026. Eu acho que isso daí seria um ano fantástico para o Renato e que credenciaria uma renovação para ele para 2026. Mas vamos ver, ainda falta muito, né? Renato Gaúcho está indo apenas para o seu segundo jogo, mas só para a gente poder deixar aqui registrado o que eram nossas expectativas para quando acabar. Eu não falar que a gente era engenheiro de obra pronta. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal, né? Deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, falando de Flu, dá essa moral pra gente. Lançamento tem chegado aos 11.800 inscritos. E lembrando, nós estamos muito breve de anunciar o nosso clube de membros. Então a galera que puder se organizar para se tornar membro do canal vai ser muito bom. Aqui no link da descrição, link para o Instagram, link para o grupo do Falando de Flu. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.